pastor Jefferson e a pastora Claudinha, eles estão em viagem. Nós temos um projeto aqui que é o projeto da escola. Eles foram conhecer uma escola modelo para aprender mais, para entender, para buscar conhecimento, e também aproveitaram para tirar uns dias de férias. E hoje a gente está sendo abençoado por alguns irmãos que têm trazido a palavra e têm ministrado aqui. Então eu quero convidar o Renatinho. Que Deus te use, que Deus te abençoe, que você abençoe a nossa vida. Amém. Tudo bem, igreja? Talvez vocês já tenham me visto lá no Nova Teens. Alguém tem filho no Teens aqui? Quem tem filho no Teens aqui? Aê, que bom. Toda sexta-feira, junto com a minha família, junto com uma equipe maravilhosa, nós estamos fazendo esse trabalho no Teens, levando a palavra de Deus, evangelizando, ensinando eles a adorar, ensinando eles a se conectarem com Deus, com o Espírito Santo. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. É uma grande responsabilidade estar aqui em cima e uma bênção também. Então, lá no Teens eu falo, vamos junto? Amém, bora? Vamos embora. Nós vamos falar de um texto muito conhecido hoje. Eu vou soltar meu cronômetro aqui. Eu falo para o Felipe que eu anoto até minhas piadas, né? O Felipe já sabe que eu anoto até as piadas. Mas nós vamos juntos falar de um texto bem conhecido. A gente vai falar Lucas capítulo 15. Nós vamos falar de dois filhos perdidos de um pai amoroso. A gente vai falar desses dois filhos perdidos. Eu louvo a Deus porque a palavra ela é tão simples, mas ela é de uma profundidade ímpar, é de uma profundidade absurda. E que cada vez que a gente aprende mais a palavra de Deus, que a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende um aspecto que a gente ainda não tinha visto, um olhar, e coloca os olhos em alguma palavra que ela se sobressai, e você fala, meu Deus, estava aqui, eu não vi até hoje. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Lá em Lucas capítulo 15, do 1 a 3, não precisa abrir, eu coloquei ali no texto, ele já começa assim. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Antes de eu continuar, lá no Teens a gente tem um costume. Lá no Teens a gente tem um costume de anotar. Então o Tim que anota, quando tinha o Beto Carreiro, tinha um sistema de pontos. E eu sempre falo para eles assim, galera, anota. Porque Deus, ele traça uma história do início do ano até o fim do ano. E quando você chegar lá no final do ano, que você pegar o que Deus traçou de palavras para vocês, de janeiro a dezembro, você vai falar, Deus construiu isso para mim. Olha o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, o quanto eu evoluí. Então assim, quem tem papel e caneta anota o que for relevante, mas é a dica que eu dou para os adolescentes e eu quero compartilhar com vocês também. Então voltando lá, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Contou a parábola, mas ele se dirigia a dois grupos de pessoas, publicanos e pecadores, né? Publicanos e pecadores eram coletores de impostos, viviam uma vida dissoluta, viviam uma vida de luxo, viviam uma vida sem regras, desmedida, né? Talvez a gente já tenha... eu lembro quando eu era criança, meu pai falava que tinha uma expressão... hoje eu não ouço mais, mas ela existia, era marajá, né? Na África ainda existe, acho talvez essa expressão. Enfim, vivia uma vida de luxo ali, uma vida dissoluta. Esse é um grupo que representa o irmão mais novo, mas tinha um segundo grupo também, os fariseus e os mestres da lei, que eram os irmãos mais velhos, representava o segundo grupo de irmãos mais velhos, tradicionais, presos e aprendendo e cumprindo os ensinamentos da moral e dos bons costumes desde criança. Esse era o segundo público. Então, grupo 1, publicanos e pecadores. Grupo 2, fariseus e mestres da lei. Só que o foco dessa história que a gente vai dar e a gente vai perceber, e na verdade esse é o foco da história, ele está no irmão mais velho, que ele era motivado pela postura do grupo que ouvia. Bom, tem um enfoque não naqueles que eram rebeldes e pecadores, mas ele tem um enfoque naqueles que
faziam tudo conforme a Bíblia mandava. Tudo certinho, do jeito que a Bíblia mandava. Bom, o objetivo é que esse grupo mudasse a sua postura. Que esses religiosos mudassem a sua postura. E aí, Jesus vai construindo. E eles ficavam intrigados que Jesus se relacionava, que Jesus conseguia ter penetração nesse grupo de pecadores e conseguia conviver com essas pessoas também. Só que eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus, porque em nossa igreja, aqui na NIB, a igreja está cheia. Em todos os 4 cultos, e eram 5. Eu louvo a Deus porque ela está cheia de pecadores que foram remidos, de irmãos que eram mais novos, que outrora estavam lá no mundo, desgarrados como ovelha perdida. Eles estavam vivendo sua vida de qualquer forma, mas eles foram arraigados, eles foram chamados pelo Senhor. Então eu louvo a Deus, porque essa igreja está cheia de irmãos mais novos, que se achegaram e conheceram a Jesus, que não tinha nada para oferecer, que talvez já tinham perdido tudo, e agora são entregues. Nós somos entregues ao Senhor, porque eu reconheço, assim como você, que um dia eu era pecador, e que eu não tinha esperança mais para mim. Vamos construir, vamos junto? Vamos lá, só que a parábola tem 2 atos, né? Pode passar o slide aí, DJ. Primeiro ato, o filho perdido mais novo. O mais novo disse ao seu pai: eu quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles. A herança, como vocês sabem, é tudo que um homem, uma família, conseguiu durante a sua vida. A herança vem da biografia da pessoa, ela é o acúmulo de bens dessa pessoa. Mas bens vem de bios, do grego, e bios é vida. Então, quando o menino pede, o rapaz, aquele homem mais novo, pede para Deus a sua parte, para o pai a sua parte, ele está pedindo: eu quero a minha parte na tua vida. Esse é o peso. Eu quero a parte da tua vida que me cabe. Eu quero receber os bens que seriam meus, que vão ser meus enquanto você ainda vive. A parte da herança, ele pede então a parte da vida do pai, a parte dele da herança. O filho mais velho ficaria com 2/3 e o mais novo com 1/3. Só que isso é uma desonra para o pai. Naquela época, vender os bens, até hoje um pouquinho, eu trabalhava até pouco tempo com muitos agricultores, até hoje não é confortável para um agricultor vender terra. O normal é comprar a terra do vizinho, daí compra o do da frente, compra o de trás, e ele aumentar. Vender terras não é confortável, mas naquela época não era só desconfortável, também era uma vergonha, também era uma afronta. Mas foi esse o desafio que o filho propôs. A Bíblia fala que logo em seguida, logo depois, o menino foi embora, o rapaz, esse homem mais novo foi embora. E aí a gente já sabe a história. Viveu uma vida louca, caiu nas drogas, mulherada e tal, e ficou maluco da cabeça, gastou tudo. Todo mundo lembra dessa história, certo? Gastou tudo, ficou maluco da cabeça, voltou com uma mão na frente e outra atrás, ficou doido de vontade de comer a comida dos porcos, aquela lavagem. Os amigos todos foram embora, aquele vexame todo, e ele voltou. Quando ele voltou, eu sou de São Paulo e não tinha essa expressão lá na minha região, né? Imagina quando o pai viu o fio no carreador assim, o pai já saiu correndo atrás do menino para abraçar ele. Só que tinha um detalhe: naquela época, o patriarca, ele não corria. O patriarca não corria. O patriarca não subia aquele saião dele lá e mostrava as pernas e corria. Não, ele não corria. Mas ele quebrou todo o protocolo. Ele rompe com o protocolo e ele corre e não espera ouvir a desculpa que o filho tinha. Não, deixa eu ver. Bom, primeiro deixa eu ver o que esse moleque tem para dizer aí. Deixa eu ver o que esse piá tem para falar. Esse piá, né? Não. Ele não quer saber o que o filho tem a dizer. E ele corre ao encontro do filho, quebra o protocolo, se antecipa, devolve a honra para esse menino e ainda bota uma roupa nova, coloca um anel e manda matar um novilho cevado. Pode passar o próximo slide. Não importa o seu pecado,
Na casa do Pai há graça e perdão, restauração e festa. Não importa o seu pecado. Não importa se você gastou tudo, se você quebrou suas empresas, não importa o que aconteceu. Acho que eu não coloquei então o slide. Mas na casa do Pai há graça e perdão, restauração e festa. Não importa o que você fez. Só que ainda há o segundo ato. O filho perdido mais velho. Olha lá. Ao ouvir que o irmão havia voltado, ele fica furioso, fica pistola, fica possesso. E agora é a hora do filho mais velho desonrar o pai. Agora é a hora do filho mais velho desonrar o pai. E ele demonstra publicamente a desaprovação do que o pai estava fazendo. Ele obriga o pai a sair de casa. Ele obriga o pai, porque o pai estava festejando que o menino chegou, deu um banho nele, cortou o cabelo, botou a roupa nova, colocou o anel, mandou matar, e o moleque estava dando peti lá fora. Vou ter que tratar com esse piá, pois o pai sai dentro de casa, passa outro vexame, o segundo, agora na frente dos vizinhos, aquele piá mimado mais velho, dando peti na frente de todo mundo. Pois vamos tratar esse rapaz com amor. Pois foi o que o pai fez. Por que esse menino está tomado pela fúria? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Lucas 15, 28, 29. Nunca quis. Ele estava preocupado com os custos. Os custos versus o que o pai fez pelo menino custa muito mais do que simplesmente o novilho. Ele ia perder a parte dele, mais uma parte dele da herança. Por quê? O pai restituiu o mais novo. Então ele ia perder de novo a sua herança. Ele estava preocupado porque ele estava transformando de novo o mais novo em herdeiro. E ele já ia perder o outro percentual. Eu trabalhei e eu me matei, versus ele que não fez nada. Ele dizia: você não tem o direito de fazer isso sem me consultar. Percebe que há um desrespeito ao pai? Há um desrespeito ao pai. O primeiro já tinha desrespeitado e desonrado. Feito na frente de todos os vizinhos. Quer comprar um pedaço da minha terra? Eu estou vendendo um pedaço da minha terra. Mas o que aconteceu, homem? Não, estou vendendo. Meu filho vai precisar fazer uma viagem. Então, não bastasse o primeiro vexame. Tinha que passar pelo segundo, né? Só que agora na frente de todo mundo e pelo filho que se dizia fiel ali. Só que mesmo assim, o pai recebe e reage com ternura junto ao mais velho. Mesmo após ele ser exposto, sofre a humilhação de um filho que foi enfrentado em público e ainda convida ele, como diz o versículo, a celebrar e sentar à mesa. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Eu acho que eu pus esse versículo. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nós tínhamos que nos alegrar. Lucas 15, 31 e 32. Será que essa história teve um desfecho? Só que ela acaba aqui. Pode passar o slide, pode passar. Olha lá. Isso. Será que essa história teve um desfecho? Não mostra o desfecho. Ela acaba aqui. O verdadeiro alvo dessa história, verdadeiro alvo. E isso que é gostoso na palavra, porque ela é capaz de separar juntas e medulas, ela é capaz de separar o corpo do espírito, a alma do espírito. A palavra ela é penetrante, ela fala com os dois, ela alcança o pecador, mas ela alcança o fariseu. E nesse caso, a história também alcança os fariseus, os irmãos mais velhos que estavam ali. E no 3, tópico 3, Jesus redefine o pecado. Enquanto o irmão mais velho estava preso às leis morais, aos bons costumes, com o coração duro e longe do Pai, longe de Cristo,
O mais novo, ele bota leite da loucura, ele fica maluco, ele quer polarizar, ele quer ver a vida do jeito dele, ele quer descobrir as verdades dele, ele sobe para a cabeça. Só que a verdade é que tem 2 filhos perdidos. Eu pus isso no outro slide, pode passar. Isso. Um perdido em casa e o outro perdido no mundo. A verdade é que o pecado, porém, não é apenas a quebra das normas, como fez o jovem, né? Mas também colocar-se no lugar de Deus como Salvador, juiz e Senhor, para livrar-se da autoridade do Pai sobre a vida deles. Eu coloquei essa frase aí, pode passar? Eu tinha colocado. O pecado, porém, não é apenas a quebra de normas, como fez o jovem, mas colocar-se no lugar de Deus como Salvador, juiz e Senhor, para livrar-se da autoridade do Pai sobre a vida deles. Quem disse isso é Timothy Keller. O mais velho acha que por obedecer tanto, por fazer tudo certinho, por viver uma vida presa na religiosidade, cumprindo certinho a palavra, o que diz, cumprindo as ordens do Pai, andando na linha, ele achou que ele estava tranquilo. Ele achou que ele estava fazendo por merecer a herança daquele pai. O mais velho, ele acha que tem o direito de mandar naquilo que o pai deve fazer com a herança que é dele ainda. Não é do jovem, nem o mais velho e nem o mais novo. E aí Deus falando comigo. Se você pensa que Deus precisa te abençoar porque você se esforçou muito para obedecê-lo, ser uma pessoa boa, Jesus pode até ser o seu ajudador, mas Ele não é o seu Senhor. Você está sendo o seu próprio Salvador. Então, se você está se esforçando demais para ser bom, se você está se esforçando demais para ser honesto, se você está se esforçando demais para fazer a obra de Deus, se isso tem te custado e você está trabalhando como escravo, e por isso você acha que você é merecedor de qualquer coisa, olha, Jesus pode até ser o meu e o teu ajudador, mas Ele não está sendo o nosso Salvador. Os 2 estão usando o Pai de formas diferentes para conseguir riqueza e não servindo com amor. Um para conseguir a riqueza imediata. Eu quero meu dinheiro porque eu vou pirar o cabeção. E o outro, eu posso até esperar mais, mas o que eu boto a mão nessa grana, eu boto. 4, redefinindo a perdição. Um estava perdido em casa e se olha como superior. Será que eu pus isso 2 vezes? Um estava perdido em casa e se olha como superior. O olhar correto seria: eu também sou egoísta. Eu também sou motivo de tristeza. Cada um do seu jeito, eu também tenho desonrado meu pai. O irmão mais velho não serve com alegria, ele serve com medo. Ele serve por obrigação e ele serve para ser reconhecido. Ele quer reconhecimento. Ele não se sentia nem na liberdade de matar um bichinho para fazer um churrascão. Nem isso, para não gastar. Será que é um pensamento de escassez? Será que é um pensamento de que ele não pertence? Será que ele não tinha a paternidade dele bem resolvida ao ponto de saber tudo que é do meu pai é meu e eu posso fazer uma festa com os meus amigos tranquilamente, porque isso é meu? Será que ele tinha um pensamento tão limitante, que ele tinha tanto medo de perder as riquezas? Ele estava realmente perdido porque não tinha relacionamento com o pai, não tinha amor pelo pai, mas tinha um desejo nas terras do velho. Estão comigo, como eu digo para o teens? Estão acompanhando? Amém. Só que às vezes irmãos mais velhos se cansam, sabia? E eles se tornam irmãos mais novos. Às vezes o cara está na igreja servindo tão direitinho, tudo certinho, tem uma hora que o cara pira e cai no mundo, volta para trás, anda de ré. O que aconteceu com esse cara? Cansou de ser irmão mais velho, estava servindo por obrigação, a obra estava sendo um peso nas costas dele, não era por amor, não era por entrega. E aí irmãos mais velhos se cansam e viram irmãos mais novos, dissolutos e irresponsáveis, pródigos. E o outro irmão perdido no mundo. Só que tem 2 parábolas antes. Lembra lá no primeiro, no
no tópico 1 que eu falei, ele conta esta parábola, ele conta 2 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E só a terceira que ele fala do filho pródigo. Ora, a parábola anterior, que era da ovelha perdida, a ovelha estava perdida fora. E a dracma estava perdida dentro. Mais uma vez, a sabedoria de Jesus, de falar para aqueles 2 públicos, tanto os pecadores quanto os fariseus, tanto para os que estavam fora, quanto os que estavam dentro. Ele falou por 3 vezes para esse público. O amor do Pai é tão grande que vem ao encontro dos 2. Se você por algum momento já esteve, assim como eu já estive perdido dentro da igreja. No domingo eu estava no culto, mas no sábado, na sexta-noite eu estava na balada. Aí é hora de procurar a dracma perdida. O que a mulher faz? Revira toda a casa, limpa, faz faxina até achar a dracma dela perdida. Mas às vezes tem alguém perdido lá no mundo, como era eu e você antes de conhecer Jesus. O que o pastor faz? Deixa as 99 e vai lá me buscar. Quem que estava perdido? Os 2, meus amados. Não se perca, nem dentro e nem fora. Deus é um Deus de relacionamento, e Ele quer se relacionar conosco, tanto os de dentro, quanto os de fora. Ele quer te trazer para perto, assim como a dracma, e Ele quer também trazer para perto, assim como a ovelha que estava lá fora. Ele quer tratar tanto com o mais velho, que estava o tempo todo servindo com as motivações erradas do coração, mas Ele também quer servir com o mais novo, que estava lá fora pirando o cabeção. O que acontece com o irmão mais velho é que para ele era impossível perdoar alguém que ele se sentisse superior. E ele se sentia superior àquele mais novo. O mais velho não tinha a certeza do amor do pai. E aí eu quero dizer uma anotação que eu fiz aqui. Não há dança nem banquete no relacionamento do irmão mais velho com o pai. Enquanto você estiver controlando Deus com a sua bondade, você jamais terá certeza que Ele o considera bom. Mas como ter essa certeza? Ter a certeza de que Deus o considera bom é quando eu não me abato, e quando você não se abate com as críticas. É quando a gente não se abate com o fracasso. É quando eu e você não precisamos e não dependemos da aprovação das outras pessoas. O seu relacionamento com Deus ainda não é forte o suficiente que você consegue ter a sua identidade protegida e focada em Deus. A nossa real intimidade com Deus, ela pode ser exemplificada com a nossa oração. E aí eu coloquei ali, se é meramente pedições para se ela é pedição, ela é simplesmente como um relacionamento com um desconhecido, eu só peço. Se ela é só confissão, é como se eu falasse com um amigo próximo. Mas se é alguém que nós amamos e nos entregamos, o nosso relacionamento com Deus, ele passa, além desses 2 pontos, ele vai para a adoração, por quem Deus é. Como você e eu temos orado, como tem sido a sua oração. E caminhando para o final, no 5, o verdadeiro irmão mais velho. O principal problema do irmão mais velho é a sua justiça própria. No modo com que ele apela para as suas realizações morais. Ele tenta colocar Deus e os outros numa situação de devedores. Deus me deve, o meu pai me deve, porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu sou tipo um escravo aqui nesse negócio. Nós precisamos nos arrepender do pecado que está por trás dos nossos outros pecados. Olha essa frase. Nós precisamos aprender a nos arrepender do pecado que está por trás dos nossos outros pecados, mas também por trás da nossa retidão. O pecado de sermos Senhor e Salvador de nós mesmos. Será que eu sou reto por medo? Será que eu sou honesto para cumprir uma tabela? Qual é a motivação do meu e do seu coração? O que está fazendo eu ser reto? É a motivação correta? Até os
mais religiosos, até os mais moralistas, até os maiores estudiosos, até aqueles que têm o dom de mestre, precisam da graça de Deus. Sem a graça de Deus estaremos eu e você todos perdidos. Deus, assim como o Pai do filho pródigo, tem um amor extravagante, não somente quem vive uma vida torta, mas para quem tem uma vida de honestidade e retidão. O amor de Deus é tão extravagante que faz que nem aquele pai, quebra o protocolo, sobe a saia e sai correndo para me buscar, para me abraçar, para me dar um corte de cabelo, um anel no dedo, uma roupa nova, um banho, e ainda me restitui tudo aquilo que me foi perdido. Um amor maluco que eu não entendo, que deu um filho único e eu não daria o meu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos que estão perdidos, seja o filho perto ou o filho distante, todos precisam passar pelo arrependimento a todo momento. Mas se o seu arrependimento e o meu arrependimento, o caminho do arrependimento, ainda na sexta-feira eu falava para os teens, você, teen, precisa passar pelo arrependimento. Se o seu caminho de chegar no arrependimento, ele não parar na cruz, virou remorso. Porque o arrependimento ele tem que culminar numa atitude, e numa atitude de entrega. O seu arrependimento ele tem que culminar nos pés da cruz, onde há uma entrega de tudo, uma entrega de vida, uma entrega de projetos, uma entrega de sonhos, uma entrega de alinhamento de propósito com o Senhor. Será que eu tenho servido pelo motivo correto? Senhor, então alinha o meu coração. Me alinha, Senhor. Não quero servir por medo, não quero servir por ganância, não quero servir por barganha, mas eu quero servir pelo motivo correto. Senão, o meu arrependimento vira remorso. Pode passar o próximo versículo. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então não adianta eu vir aqui e falar do irmão mais velho que estava dentro de casa e do irmão mais novo que estava despirocado, se eu não passar pelo arrependimento e não passar pela cruz. Mas a grande esperança é que a cruz ela não ficou cheia, ela está vazia, o sepulcro está vazio, ele ressuscitou, tem esperança para você. E eu louvo a Deus que aqui está cheio de irmão mais novo, que já veio e se entregou e se jogou na presença de Deus, entregou tudo, mas em algum momento, será que mudou o coração? E aí eu quero conduzir cada um de nós ao arrependimento novamente. Eu não, que o Espírito Santo de Deus conduza cada um de nós ao arrependimento, que nos lembre novamente da cruz de Cristo. 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele levou sobre si os nossos pecados e a enfermidade, para que nós possamos ser curados do pecado. Ou seja, a profundidade de uma palavra que a gente já está cansado de ouvir, já sabe de cor. Mas será que em algum momento eu perdi o meu coração, como eu perdi lá na minha juventude? Que eu estava dentro da igreja, eu estava com cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas o meu coração estava igual ao irmão mais velho, servindo pelos motivos errados. Ou será que você que entrou aqui pela primeira vez também não está com motivo errado e está vivendo uma vida dissoluta, está vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, distante daquilo que Deus tem para você, e hoje Deus está falando no seu coração que há esperança, tem cruz para você, tem perdão para você, tem salvação para você. Estão comigo? Mas não para por aqui. O Senhor nos desafia. Deus nos traz 2 desafios nessa tarde. O primeiro desafio é para aquele que está lá fora, ou que se sente lá fora, como uma ovelha desgarrada, em que Jesus é pastor, e Ele vai lá buscar você que estava perdido. E com toda razão na sua mente agora, se tiver alguém aqui nesse lugar, não para mim, mas que precisa chegar de volta ao aprisco e voltar para os caminhos do Senhor. Se tem alguém que precisa se consertar diante de Deus
e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero desafiar você a levantar sua mão e dizer: Senhor, eu quero voltar. Senhor, eu quero voltar. Eu quero receber o Senhor como meu Salvador, porque eu era o irmão mais novo, despirocado da cabeça, irresponsável. Posso até ser casado, posso até ter filhos, mas irresponsável na essência, no coração. Mas eu quero voltar, Senhor, eu quero receber o Senhor, porque eu estou com a minha vida toda destruída, eu estou com a minha vida toda torta, e eu preciso ter um alinhamento com o Senhor novamente, eu preciso te receber. Se você tem esse desejo no seu coração, levanta sua mão, faz um sinal aqui para mim, porque eu quero ver se você quer entregar ao Senhor. A Bíblia fala que aqueles que se envergonham diante dos homens, ele se envergonhará diante de Deus. Se você tem esse desejo de oferecer sua vida e gostaria de fazer isso nesse momento, você pode levantar sua mão para eu ver? Amém. Mas se você também é o número 2, de que está servindo pelos motivos errados, de que não está correto, o coração está distante, mas tem vivido uma vida de religiosidade, você pode também fazer essa oração. Amém? E eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pode abaixar sua cabeça, e se você já é da casa, se você já entregou sua vida ao Senhor, e nesse momento quer ter um alinhamento com Deus, eu quero orar com você também. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, quero entregar ao Senhor, ó Pai amado, cada alinhamento de propósitos, Pai. Se há alguém aqui, Senhor, que tem servido ao Senhor por obrigação, como irmão mais velho, tem sentido em algum momento como irmão mais velho, ou até mesmo como irmão mais novo, e por alguma razão não teve a coragem de levantar suas mãos, eu peço, Deus, que em nome de Jesus possa haver alinhamento aqui, Senhor, possa haver entrega aqui, Senhor, em nome do Senhor, que a partir de hoje seja um marco na vida dessas pessoas, e que eles possam entender, Pai amado, que mesmo na simplicidade da Tua palavra, existe uma profundidade, Senhor, uma profundidade. O Senhor fala com todos os públicos, e que nesse momento haja entrega, haja confissão, haja perdão, mas haja adoração, que os propósitos estejam sendo firmados e reafirmados aqui, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, em nome do Senhor. Amém. Amém.